Olá, bom dia a todos. Hoje é dia 26 de maio, quarta-feira. Hoje nós vamos estudar o livro de língua portuguesa sobre o uso da pontuação expressiva nas páginas 61, 62 e 63. E em geografia nós vamos ver sobre os meios de comunicação e sobre quais são os principais meios de comunicação, das páginas 36, 37, 38 a 39, a 40 e 41. E aí nós vamos ver lá no livro quais fotos quais páginas, né, nós vamos precisar responder e tirar as fotos para enviar para correção. Então, vamos lá no livro ver sobre o uso da pontuação expressiva e os meios de comunicação. O uso de pontuação expressiva vai usar como base o texto que vocês leram na aula passada da Folia dos Três Bois, onde os personagens principais eram o Zé, né, e a das Graças. Então, vai utilizar alguns trechos desse texto que vocês já leram para a gente entender melhor o que é essa pontuação expressiva, que nada mais é do que o uso da interrogação e da exclamação. Por que expressiva? Porque a exclamação expressa uma surpresa, uma admiração quando falamos, né? E a interrogação quer expressar uma pergunta, né? Então, aqui já começa falando justamente sobre isso. Observe os sinais de pontuação e depois aqui temos que responder na letra A. Em qual das falas há uma pergunta? Na fala das Graças ou na fala do Zé? Qual das falas enfatiza uma declaração, quando a gente fala algo com ênfase, né? Então, aqui nós temos das Graças. Mas eu acho que era uma vaca, não era, Zé? E o Zé? Não era vaca nada, mulher, era boi. Então, ele fala com certeza, né? Ele afirma com certeza que não era vaca, era boi. Então, ele fala de uma forma bem expressiva, bem firme. Letra C. Quando falamos, muitas vezes manifestamos nossas emoções pelo modo como usamos a voz. O que Zé expressa em sua resposta? Dúvida, firmeza, alegria ou raiva? Então, já foi até dito aqui anteriormente, né, que ele falou com tanta certeza que ele sabia que era o boi, não a vaca, né? Então, quando a gente fala dessa forma, a gente acaba falando um pouco mais alto, se expressa um pouco com mais ênfase e acaba saindo um tom um pouco mais alto. E aqui lembrando, antes de continuarmos, que alguns livros serão na página 61 e outros serão na página 63. Então, temos que prestar atenção no título aqui na seção, né, do livro e no título da atividade, que é o uso da pontuação expressiva. Então, estará na página 63 em alguns livros. Aqui na número 2 está pedindo para reler este trecho do texto, né? E aqui temos uma estrelinha, aonde vocês vão ter que, na letra A, dizer qual sinal de pontuação deve ser usado no final da fala de Zé. Justifique sua resposta. Galo, nós já passamos, não é, das Graças? Eu acho que era uma galinha garnizé, Zé. E surge o galo danado da vida. Galinha garnizé? Coisíssima nenhuma, ouviram? Eu sou um majestoso, maravilhoso, fantástico galo de Sericecó. E tenho dito cocoricó. Letra B. Que sinal de pontuação aparece no final da fala de das Graças? Com que intenção esse sinal provavelmente foi usado? Para enfatizar a observação que das Graças faz a Zé ou para expressar uma indignação? E aqui na página 62, né? Alguns livros será a página 64, temos a continuação da número 2. Neste diálogo, que personagem reagiu com braveza? D. O que o ponto de exclamação usado na frase "e tenho dito cocoricó" expressa pelo galo revela? Insegurança e raiva ou indignação e firmeza? Então, ele fica bravo que confundiram ele com uma galinha, né? Então, ele já fala logo, e tenho dito, cocoricó.
Então, ele estava muito bravo, né? Então, ele afirmando ali com toda certeza que ele era o galo, o bonito e maravilhoso que ele se achava, né? Número 3, releia a frase. Galinha garnizé, coisíssima nenhuma, ouviram? Reescreva a frase sem o verbo ouviram e usando o ponto de exclamação. Então, vocês vão reescrever essa frase aqui, tirando esse verbo e usando a exclamação no lugar da interrogação. Galinha garnizé, coisíssima nenhuma. Então, vai ficar desse jeito, já muda a fala, né? Experimente ler de várias maneiras a fala que você reescreveu, conforme a sugestão a seguir. Então, vocês vão reescrever a frase aqui, tirando o verbo ouviram e colocando a exclamação. Vai ficar dessa forma assim, ó. Então, esse aqui vai sumir, né? E aí, vocês vão ler essa frase que vocês reescreveram aqui com muita braveza, com muito sono, com muita tristeza e com muita alegria. Somente ler, para vocês verem como que a forma com que a entonação da nossa voz muda totalmente o sentido de uma frase. Observe as respostas que Zé e Das Graças deram um para o outro. Das Graças. Por um pé de alecrim já passamos, não é verdade, Zé? É verdade, Das Graças. E o que mais, moço? Sabe, nós estamos muito aflitos para chegar na nossa casa na Serrinha, não é, Das Graças? É sim, Zé, mas o caminho é este mesmo, moço. As respostas em destaque são afirmações simples ou feitas de forma brava ou exaltada. Que sinal de pontuação foi usado nas duas respostas? Então, aqui nós já vemos que somente com o ponto final não dá aquela intensidade na resposta, né? Uma resposta considerada simples, porque não conseguimos expressar nenhum sentimento a mais quando se tem somente um ponto final. É verdade. E ela responde, é sim, Zé. Mas o caminho é este mesmo, moço? Então, já muda a forma com que encerra a frase quando se tem uma interrogação ou uma exclamação. Letra B. Se na primeira fala fosse retirado o trecho, não é verdade, Zé? Poderia ser usado um ponto final? Reescreva a fala usando este sinal. Então, nós estamos falando dessa fala aqui, ó. Se fosse retirado esse trecho, não é verdade, Zé? Poderia ser usado um ponto final? Aí ficaria assim, ó. Por um pé de alecrim já passamos? Ela estaria perguntando também, né? Só que aqui ela sabe que ela passou por um pé de alecrim já passamos, não é verdade, Zé? Já muda totalmente a pergunta que está sendo feita, né? Então, vocês vão reescrever a fala usando este sinal, que vai ficar dessa forma aqui. E na número 5, temos aqui uma tirinha com o menino maluquinho, né? E as falas estão sem os sinais de pontuação. No lugar tem uma estrelinha. Ontem eu descobri que a vida é um teatro. A gente está representando o tempo todo. Verdade, que alívio. Então já posso deixar de fingir que sou o Juninho. Na tira, o que o menino maluquinho descobriu? Que ele ficou bem assustado, né? B. Observe o jeito e a expressão do menino maluquinho nos 2 primeiros quadrinhos. Como ele está? Está feliz, né? Ó, a expressão dele tá com os braços erguidos, está bem contente. Que sinal de pontuação é mais adequado no primeiro e no segundo balão? Ponto de exclamação ou ponto de interrogação? Se das falas dos 2 primeiros balões fosse usado um ponto final, isso indicaria uma mudança no modo do garoto se expressar? É o que já vemos ali, né? Na atividade número 4. Quando o Zé e a Das Graças respondem apenas com ponto e vírgula, a forma com que a gente fala, a expressão deles é um pouco mais simples, né? Então, aqui, como ele está alegre, a expressão corporal dele também está mostrando isso, então, certamente com ponto final ficaria um pouco diferente, né?
Então, aqui é somente para vocês refletirem sobre o que já foi feito aqui no livro, né? Não precisa, só se vocês quiserem responder aqui, mas não é necessário. Na letra E, diz assim: releia o último quadrinho e reescreva a fala de Junim, de modo que ele faça 2 perguntas e uma exclamação. Essa fala é entusiasmada? Então, vocês vão reescrever essa fala aqui. E aqui nós temos 3 sinais de pontuação, né? E aí vocês vão colocar 2 perguntas e uma exclamação para ver se essa fala ficou entusiasmada. Que até pela expressão dele também já podemos perceber. F. Em sua opinião, por que o menino maluquinho fica surpreso com a fala de Junim? E última, por que será que Junim não queria mais ser ele? Converse sobre isso com seus colegas. Aqui, se vocês quiserem, vocês podem escrever ou somente refletir sobre o assunto, não é necessário, não é obrigatório a resposta. Então, aqui encerramos na página 63, em alguns livros, na página 65. No livro de Geografia, nós iremos iniciar pela página 36, que é a continuação do capítulo 3, né? Que já vimos na aula anterior sobre os meios de transporte, agora iremos ver sobre os meios de comunicação. Então, aqui nós temos algumas informações, né? Como era antigamente os meios de comunicação, como que é atualmente, né? Que tem uma diferença gigantesca, né? No passar dos anos, os meios de comunicações mudaram, assim, de forma muito rápida mesmo. E aqui, nessa página, vocês não vão precisar enviar a foto, tá? Na página 36, vocês vão somente observar aqui o mapa, que fala sobre as principais redes de fibra ótica, que é a fibra que a gente tem mais utilizado, né, nos últimos anos, para acessar a internet. Então, vocês vão somente observar o mapa, a legenda, olhar o significado das palavras em destaque aqui e refletir sobre o que está sendo questionado aqui. Na página 37, nós temos aqui alguns exemplos de meio de comunicação e a essa página vocês vão responder e vão enviar a foto, tá? Quando tem essa bolinha aqui, é que vocês têm que enviar a foto e responder. Então, não esqueçam, só será aceito a atividade com a foto que estiver respondida. Se enviar uma foto sem resposta, ela será apagada e não será dado o visto na sua ficha, tá bom? Então, só irá ser aceitas as fotos com respostas. Então, aqui vocês vão observar esses 6 tipos de meio de comunicação e responder essas 2 perguntas aqui. Na letra A, dos meios de comunicação mostrados, quais deles você mais utiliza? Então, aqui nós temos a carta, a televisão, o telefone com fio, né? Celular, jornal e rádio. B. Quais fotos retratam meios de comunicação de massa? Meios de comunicação de massa, vocês já vão ler aqui no texto, né? Que é quando atinge um grande número de pessoas. A página 38 está falando sobre o jornal impresso, o rádio e a televisão, né, dando mais detalhes, né, de como esses meios de comunicação funcionam. E aqui nós temos um dado do gráfico, né, que diz assim, ó, na legenda: em laranjado são os domicílios com televisão e em roxo é os domicílios sem televisão. Então, aqui em 1992... o número de casas com domicílio, de domicílios, né, com televisão era de 74%, e pessoas que não tinham televisão era 26%. Já em 2015, olha a diferença que deu, né? 97% dos domicílios já tinha televisão e apenas 3% não tinha televisão. Então, da maioria das pessoas aqui que não tinham televisão em 1992, isso já ficou diferente, né? São pouquíssimas casas, pouquíssimos lares que não têm televisão. Então, a maioria da população tem uma televisão em casa. Essa questão aqui é só para vocês lerem e refletirem sobre o assunto. Não é preciso enviar a foto dessa página, ok? E aqui na página 39 já está falando de algo mais moderno, que a gente entende melhor, né? Que são os telefones, os celulares e a internet. Então, hoje em dia,
a gente quase nem vê os telefones fixos, né? São poucas pessoas que utilizam, porque isso é mais para empresas, né? Para grandes empresas, escritórios, né? Que precisam utilizar com mais frequência, mas a gente acaba utilizando mais os celulares e a internet, que são coisas práticas e mais rápidas, né? E aqui também temos duas questões que é somente para vocês lerem e refletirem, não sendo necessário enviar a foto da página 39. E aqui na página 40 e 41, nós temos aqui um resumo, né, do capítulo 3, e aí está falando aqui tanto sobre os meios de transportes quanto sobre os meios de comunicação. Então, vocês vão observar com bastante atenção, ler e responder as questões, né? E enviar as fotos também da página 40 e da página 41. Apesar de ter algumas questões aqui com este símbolo e não ter a linha, vocês podem responder no espaço aqui, né? E aqui também na número 4 tem aqui as questões, mas tem um espaço, vocês podem responder aqui neste espaço, tá? Apesar de não ter a linha, é importante que dessa página vocês mandem a resposta das questões, porque esse é um resumo do capítulo, então é muito importante que vocês respondam mesmo não tendo as linhas ali, tá bom? Então, aqui nós temos um outro texto também para ser lido e observado aqui a foto e a legenda, que até essa foto aqui é de Porto Velho, Rondônia, em 1909, na época da construção da ferrovia Madeira-Mamoré. Então, um livro de geografia que tem uma informação sobre o nosso estado, né? Então, vamos ler aqui com bastante atenção e responder aqui essas duas questões. Então, hoje na atividade de geografia são somente 3 fotos para responder, né, e enviar. Então, por hoje é somente isso, e qualquer dúvida é só me chamar. Tenham todos um bom dia.